Meus queridos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal e é com muito prazer que a gente vai iniciar mais um vídeo muito importante na caminhada cristã. E hoje especificamente é sobre isso, é sobre como viver a caminhada cristã junto com Cristo, nos tornando servos mais piedosos. Então fica comigo até o final, eu sei que vai demorar um pouco, mas ainda assim vai ser um resumo de todas as ferramentas importantes para a nossa vida cristã. Então não deixe de curtir, colocar as notificações, tudo que a gente tem direito. Por favor, compartilhe esse vídeo também com mais pessoas para que esse vídeo acabe impactando ainda mais pessoas para viver a plenitude e a eternidade ainda em vida. E essa é uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, meus queridos. Hoje o tema ele é simples, porém ele é um pouco extenso. Então eu peço que vocês tenham paciência e fiquem comigo até o final. O tema de hoje é justamente esse: me converti e agora? Como viver a eternidade? Como viver o propósito de Deus para a nossa vida? E hoje a gente vai começar lendo esse versículo, que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então esse vídeo é mais para aqueles que já decidiram sua vida por Cristo e já estão vivendo a vida em Cristo. Se você ainda não viu o vídeo sobre o Evangelho ou a salvação, por favor, assista, procure no nosso canal e assista esse vídeo. Depois você volta aqui, porque é importante você tomar uma decisão por Cristo primeiro, para depois entender como utilizar as ferramentas. Porque do contrário, a gente não vai estar conectado à fonte da bondade e é claro que a gente não vai conseguir servi-lo da maneira que ele quer. Então, continuando, nós vamos entender que, nesse contexto, tudo se faz novo, nova criatura somos. Então, o princípio é entender que são ferramentas que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou para a gente se aproximar da vontade de Deus. Isso não anula que somente Ele é a fonte da nossa santificação. Então, isso é um princípio básico que tem que estar no nosso coração, para que a gente não ache por algum momento que nós temos algum mérito na nossa santificação ou a gente pode se santificar a si mesmo. Então, esse é o principal ponto aqui para a gente começar. E as ferramentas que a gente vai explorar hoje são essas: o aprofundamento nas escrituras, jejum e oração. São 3 ferramentas que a gente vai explicar aqui como funciona de uma forma sucinta cada uma. E é claro que a gente vai começar pelo aprofundamento nas escrituras. E aqui nós vamos fazer uma divisão entre 3 tipos de aprofundamento nas escrituras, justamente para ficar um pouco mais didático. Muitos irmãos fazem essa separação, então eu gostaria de fazer aqui também conosco. Então, são elas as ferramentas. Dentro do aprofundamento das escrituras, temos o devocional, nós temos a leitura de reconhecimento e o estudo bíblico. Eu sei que esse tema do estudo bíblico, quando a gente chegar lá, eu vou explicar um pouquinho melhor, justamente porque ele gera um pouquinho de polêmica, principalmente no nosso meio. Então, o que seria o devocional? É um nome atual, talvez moderno, para uma vida de intimidade com o Senhor. Então, nós precisamos entender que dentro desse devocional eu preciso me dedicar um tempo de qualidade com o Senhor. Ou seja, eu vou ler uma parte das Escrituras, eu vou orar e eu vou meditar nessa parte. É dividido em 3 partes, né? 5, 5, 5. Eu oro primeiro, depois eu leio as Escrituras, uma parte da Bíblia, pode ser daí, e não tem problema de ser forma corrente, a gente vai ver daqui a pouco, mas escolha uma parte que mexa muito com você, uma parte que você está querendo saber, fique alinhado com o Espírito Santo, na oração já, talvez você consiga entender a vontade de Deus dentro dessa leitura de 5 minutos. E aí depois ficar meditando, conversando com o Senhor, o que essa parte que a gente acabou de ler, que significa, o que Ele quer dizer para nós através dessa leitura de 5 minutos. Então, só lembrando que é claro que não é uma regra, mas é muito bom, é uma prática que a gente se torna rotina no nosso dia, é diária mesmo, por isso que é devocional, um momento de devoção a Deus, tem que ser diário, justamente para que a gente não volte à rotina ou de uma forma, a gente começa a voltar ali para a rotina no sentido de não viver o propósito do Senhor no nosso dia a dia. Então, para a gente entender que se eu começo o dia assim ou se eu termino, não tem problema, é importante que eu esteja alinhado com o Senhor. É nesse momento devocional que é como se eu fosse falar assim: Pai, é verdade, eu sou filho,
Eu lembro que eu fui gerado na cruz do madeiro através do que teu filho fez comigo e por mim. Então, quando eu entendo isso, eu entendo essa parte que está escrita em Colossenses capítulo 3, versículo 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, nesse momento, é como se eu parasse de viver no automático e eu me religasse à fonte e lembrasse que eu vivo para isso. Eu sei que não é muito fácil, a gente está no dia a dia muito apurado com algumas coisas, provas, contas. Então é nesse momento que a paz de Deus entra nos nossos corações, que a gente, de novo, para de ficar ansioso por alguma coisa. E a segunda é o estudo bíblico. Eu sei que entre nós tem muito esse problema, existe um tabu acerca disso. Alguns irmãos já reconhecem a importância. Inclusive, em um de nossos ensinamentos dentro da nossa igreja já saiu alguma coisa sobre isso. Então eu peço que também vocês verifiquem depois. Mas, só para explicar de maneira sucinta, é super importante que a gente examine as Escrituras. É um nível acima do estudo bíblico. E isso não é extinguir o espírito. Nós vamos entender exatamente o que significa isso. Então, em João capítulo 5, versículo 39, está escrito: examinai as Escrituras, porque vós cuidarei nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E em 1 João capítulo 4, versículo 1, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, é através do conhecimento das Escrituras que eu vou analisar os profetas, aqueles que se dizem mestres, inclusive os irmãos que estão me assistindo agora, ou os de fora, é a partir das Escrituras que vocês vão analisar o que eu estou falando aqui, se procede, se vem de Deus, se eu estou extraindo o que simplesmente a Bíblia já revelou. Então, esse é o nosso compromisso aqui, inclusive. Então, é importante dizer que muita gente pede orientação a Deus em algo para fazer e é através desse aprofundamento bíblico que a gente, na verdade, entende a vontade de Deus. Nós nos aproximamos mais. Então a gente geralmente faz uma pergunta que, se a gente se debruçasse no conhecimento das Escrituras, a gente não faria. Como? Será que Deus me ama? Será que é pecado trair? Será que falar mal dos outros é pecado? Que é o vulgo fofoca? Então, isso tudo está escrito de maneira explícita nas Escrituras. Eu não precisaria perguntar para Deus se Ele me ama indo na igreja, sendo que Ele deixou muito claro que Ele enviou o Filho porque Ele nos amou. E que pai aqui, aproveitando que hoje, não sei quando você está assistindo esse vídeo, hoje é dia dos pais, que pai teria coragem de sacrificar o próprio Filho? Então esse nosso Deus maravilhoso fez isso por nós, por quem Ele é. Então, meus irmãos, de uma forma racional, devemos compreender as verdades bíblicas e aplicá-las no nosso dia a dia sem praticar isso. Vamos ser surpreendidos pela adversidade da vida e podemos acabar até desfalecendo na fé. Então, de uma forma bem prática, se eu não consigo confiar e entregar a minha vida àquele que eu não conheço, é impossível fazer isso. Nós somos seres racionais. Eu preciso conhecer a Deus. E é o que é mais maravilhoso, quanto mais a gente verifica na fonte e procede e pergunta e vai até as Escrituras, a gente consegue ver que o Senhor é o nosso Deus e a verdade ela se revela para nós. Então é impossível eu conseguir entregar a minha vida àquele que eu não conheço. E é muito claro isso, é muito fácil eu perceber isso, porque a gente não confia em quem a gente não conhece, e de outra maneira o Senhor nos convida a conhecê-lo intimamente, aí de fato a gente vai parar de colocar a nossa segurança nessas coisas que são passageiras, coisas que mudam, coisas que são voláteis, que são os ídolos, e a gente vai ter um estudo aprofundado somente disso. Então, meus irmãos, é super importante eu me aprofundar no conhecimento das Escrituras, porque não há outra maneira de eu conhecer a Deus do jeito que Ele quer ser conhecido, sem comer da palavra escrita. É impossível. Eu queria falar aqui e citar Mateus 7, versículo 26 e 27. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Então esses versículos ajudam nós a entendermos que não basta eu conhecer, eu preciso colocar isso em prática.
E ainda, se eu não verifico na fonte, se eu não entendo a vontade de Deus, então eu estou edificando a minha casa sobre areia, e vai vir as chuvas, e vai combater a minha casa, e vai cair, e vai ser grande a nossa queda. Então, continuando aqui, eu queria citar mais uma modalidade do aprofundamento das Escrituras, que é a leitura. É super importante a gente dar uma passada, ler a Bíblia constantemente, de forma corrente, não tem problema onde você vai começar, mas ler inteira as Escrituras. Porque dessa forma eu vou entender o contexto bíblico, eu vou entender quando lá em Hebreus, o autor de Hebreus, aquele que escreveu Hebreus, vai falar da letra da lei, ele vai falar de Moisés, ele vai falar de Elias, ele vai falar do profeta, ele vai falar do sumo sacerdote. Como eu vou entender isso se eu não leio o Velho Testamento? Então, apesar do Novo Testamento, ele falar de uma maneira muito mais simplificada, todo o contexto bíblico, é muito importante entender as referências. Não é à toa que Jesus teve que se sacrificar a si mesmo, mas isso foi uma consequência do nosso pecado gerado lá em Adão. Então, o último Adão, que é Cristo, veio fazer o que o primeiro Adão não conseguiu. Viu, meus irmãos, como é importante a gente entender a Bíblia toda, eu entender o contexto histórico, as narrativas, tudo que aconteceu desde o princípio, e é tão extraordinário ver a autoridade das Escrituras, que não fala como se fosse um mero espectador, mas fala até do que está no coração daquele que ela narra. Então é somente um ser onisciente que sabe de todas as coisas que conseguiria fazer tal proeza, saber o que está no coração do homem, assim como Jesus sabia. Eu gostaria aqui de dar uma tarefa para os irmãos, porque justamente é para a gente transformar isso em prática. Não ouça esse vídeo como se fosse uma coisa, eu estou ouvindo um vídeo. Não, coloque em prática. Separe um tempo para se dedicar com aprofundamento das Escrituras, forme um grupo na igreja dos irmãos que tiver, não importa, se você conhece algum irmão que já está fazendo, procure estar em união e fazer isso juntos, porque não existe coisa melhor do que se aprofundar no conhecimento desse Deus maravilhoso. Então, essa é a tarefa, irmãos. Procurem e comece já a ler a Bíblia na leitura de reconhecimento, devocional também, baixa o aplicativo da Bíblia, tem vários aplicativos hoje, meus irmãos. Aproveitem a tecnologia para a glória de Deus e não para a desonra do Senhor. Olha que maravilha, temos que aproveitar a tecnologia para a glória dele. Então, essa é a tarefa que eu passo para os irmãos. Não deixe isso passar, transforme isso num hábito e eu tenho certeza que quando vocês estiverem lendo as Escrituras, fazendo o seu estudo bíblico, o que quer que seja o devocional, Deus vai falar com vocês. É da vontade do Senhor ter um relacionamento. Continuando, nós vamos ver a nossa segunda ferramenta do nosso discipulado, da vida cristã, que é a oração. E se eu pudesse resumir em uma frase qual que é o objetivo da oração? E é muito simples, meus irmãos. Basta ler Mateus capítulo 6, a gente vai citar um pouquinho aqui sobre a oração do Pai Nosso, mas é alinhamento de propósito, porque Deus é bom. Então convém que a minha vontade se alinhe à vontade dele. Então a oração, muitos acreditam que é o meio do que a gente conseguir de Deus o que a gente quer para nós. Mas a oração é um meio pelo qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Não porque Ele precisa, mas porque Ele é justo e assim fez, segundo a sua plena e soberana vontade. Então, através da oração que a gente se alinha à vontade de Deus. E a oração do Pai Nosso vai dizer muito bem isso. Antes eu queria ler com vocês Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sejam conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu entendo isso, está escrito aqui em Romanos, que a vontade de Deus é boa. Por isso que eu preciso ler as Escrituras e me aprofundar. Porque a vontade de Deus é boa. Muitos criaram um Deus que não é o Deus bíblico, que não é o Deus verdadeiro, que ele é mau, que ele prega o juízo entre as nações. Não que ele não tenha feito isso, não que ele não faça isso. Mas é muito importante entender que existe um propósito disso. Deus não é mau. Deus é bom em essência, a sua vontade é boa. Por isso que eu entro na sua presença pedindo simplesmente, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha, assim como a oração do Pai Nosso. Então, se eu entendo que a vontade de Deus é boa, então eu entro na oração para pedir a sua vontade. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil. E eu paro de olhar tanto para o meu desejo, para o desejo enganoso do meu coração.
Então esse é o real propósito. E aí uma conversa de intimidade, uma conversa de comunhão com o Senhor. E é através dessa comunhão que Ele vai mostrando para a gente se torna mais suscetível ao falar do Espírito Santo. Não é algo extraordinário, mas é algo que se torna simples, que é algo... a maneira é simples, mas o efeito é extraordinário. Quando nós oramos intercedendo por alguém, por exemplo. Então, um dos objetivos, aliás, vários objetivos da oração, a gente podia citar aqui, é a maneira que a gente fala com o Senhor, a gente entra na sua presença, a gente agradece o Senhor, nós intercedemos, como a gente disse, como Abraão intercedeu pelo seu parente Ló, lá em Sodoma e Gomorra. Então, existe todas essas minúcias, esses objetivos da oração, mas o maior desses é se alinhar à vontade de Deus. E olha que interessante. Nós, por muito tempo, achamos que é através da oração que nós conseguimos coisas do Pai. Mas, olha o que está escrito. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 14. E aqui, olha que interessante que Jesus está falando. Tudo que a gente pedir é tudo mesmo. Mas aí a gente podia pensar, mas eu peço um monte de coisa e as coisas não acontecem. É porque... tem uma rodinha de rodapé que a gente não entende se a gente não lê a Bíblia toda, olha só. Porque está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 3. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar em seus próprios deleites. Olha só que interessante. Você pode pedir qualquer coisa, mas só vai ser atendido aquela oração que está em conformidade com a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Essa notinha de rodapé é a que mais expressa a autoridade e o que significa pedir em nome de Jesus. É como se fosse o próprio Jesus pedindo. Se você vai em nome de alguém, numa banca, por exemplo, ou num comércio, aquela pessoa vai entender que, na verdade, é como se fosse aquela pessoa que você está indo com o nome. Então, a autoridade é da pessoa que está te enviando. E da mesma maneira, como nós pedimos em nome de Jesus, é como se o próprio Filho fosse ao Pai e pedisse para o Pai coisas boas para dar para os seus filhos. Só que a gente precisa entender uma coisa que é muito importante. Quando a gente começa a entender a vontade de Deus, e a vontade da oração, que a gente não adianta ficar pedindo demais, pedindo que a gente não vai receber, como está escrito em Mateus capítulo 6, perto da oração do Pai Nosso, Jesus ensina como orar devidamente. A oração do Pai Nosso, creio que os irmãos todos conhecem, no capítulo 6 ainda, de Deus, Jesus vai dizer que não adianta porque muito pedirem, Deus vai entregar para vocês. Não façam como os gentios, Jesus diz. Não façam como aqueles que não conhecem, não têm intimidade com o Senhor. Façam desta maneira. Pai nosso que estás nos céus. Então a gente vai entender que Deus quer que a gente trate Ele como Pai. É um momento a sós dele. Por isso que a gente entra num lugar secreto, num lugar seguro. E também vai dizer que a gente tem que ter uma vida de oração. Orar sem cessar. O que significa isso? Significa que eu não vou ficar todo momento, eu não consigo fazer isso, parar as coisas no meu dia. Às vezes a gente tem que fazer isso, né? Porque a gente está sendo muito atribulado. Mas nem sempre eu vou conseguir entrar no meu aposento, entrar no banheiro, por exemplo, e orar ao Senhor. Às vezes eu vou ter que orar em pensamento. Às vezes eu estou falando com alguém, eu estou fazendo uma palestra, não importa. Eu estou indo numa vaga de emprego, eu paro e começo a refletir. Ainda estou conversando com alguém, eu falo com o Senhor. Senhor, dá autoridade. Pai, que a minha vontade se alinhe à sua vontade, que eu não fale besteira, Senhor. Fale através de mim e por mim, Pai, para que seja manifestada a sua vontade, para que eu não atrapalhe o que você quer fazer através de mim na vida destes que me ouvem. Então é isso que significa orar sem cessar. Significa que eu vou ter uma vida de oração. Eu vou para o trabalho, no volante, eu converso com o Senhor, Ele é meu amigo. E a gente, infelizmente, acha que é só para algumas pessoas seletas, esse lugar de secreto, esse lugar de intimidade com o nosso Pai. E a palavra de Deus vai dizer que Abba Pai significa papaizinho. Então essa é a intimidade que o Senhor quer ter conosco. Quando nós entendemos isso, nós vivemos somente para a honra e glória desse Deus maravilhoso. E aqui cabe um adendo sobre a oração de intercessão. Vemos, segundo as Escrituras, que Jesus dá autoridade através do seu sacrifício. Por isso, podemos interceder por algo que esteja acontecendo na nossa vida. Nós devemos entender que Deus nos deu a autoridade do seu Filho.
e exercer essa autoridade, assim como alguns falam, que eu gosto de falar também, grandes poderes, grandes responsabilidades. O que significa isso? Não adianta eu usar essa autoridade para desonra do Senhor. Inclusive, ele nem vai ouvir. A autoridade vem através quando nossos lábios são usados pela palavra que sai da boca de Deus. A nossa palavra não tem poder, meus irmãos. É importante eliminar todo o misticismo da nossa carimbandade. A gente tem que entender que, na verdade, a única palavra que tem poder é a palavra que sai da boca de Deus. Porque Deus tem essa autoridade. E assim ele dá essa autoridade através do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, quando nós vamos expulsar demônios, o demônio não vai ver o Júlio, o demônio não vai ver o irmão que está assistindo, ou a irmã que está assistindo. Os anjos caídos vão ver a autoridade do próprio Filho. Então essa é a autoridade dele. Nos foi dada essa autoridade para interceder pelos nossos irmãos, que sejam curados. Se for picado por uma serpente, não lhes fará mal. Então esses sinais seguem, porque a autoridade que Cristo nos deu nos persegue por causa da cruz de Cristo. Então isso é importante, meus irmãos, que nós entendamos. A oração é também um tempo de gratidão e também confessar os nossos pecados. É importante que a gente confesse os nossos pecados, peça perdão para o Senhor. Pai, me perdoa, caí de novo. A primeira coisa que nós devemos fazer quando caímos em tentação é chegar à graça do Pai e falar assim, Pai, de novo, pequei de novo, Senhor, me perdoa por acertar essas migalhas, eu sei o que você tem é muito maior para mim, Pai, você é suficiente, Senhor, não me deixe mais cair em tentação, me regenera, Senhor, nessa área e me tira disso. Então, com certeza, é da vontade do Senhor que Ele regenere o seu filho. E passar por essa regeneração é da vontade do Senhor, porque é da vontade do Filho, é da vontade de Deus Pai. Por isso que Ele vai atender isso. Olha que maravilhoso. Então, meus irmãos, a tarefa que eu deixo para os irmãos aqui é justamente essa. Que leiam Mateus capítulo 6, do versículo 6 a 13. E aí os irmãos vão entender qual é o propósito da oração. E tudo que eu estou falando aqui vai estar lá nesses versículos. Meditem nesses versículos. Essa é a tarefa. E comece a colocar em prática essa vida de oração, como eu comentei com os irmãos. Agora, a última ferramenta é o jejum. Muitos já utilizam essa ferramenta para fins estéticos, mas agora a gente vai usar para a glória de Deus. Não que tenha problema em si você cuidar da saúde. Inclusive, o jejum tem um impacto na vida da saúde do corpo. Agora nós vamos fazer um jejum com um propósito espiritual. E como funciona isso? É importante entender que jejum funciona como se fosse um voto ao propósito, mas o objetivo é se alinhar à vontade de Deus, que é análogo à oração. Os irmãos podem ler lá em Mateus capítulo 6, que os irmãos vão achar isso também. É análogo. É um meio pelo qual a gente se alinha à vontade de Deus. Então é mais ou menos isso. E eu gostaria de ler, porque muitos infelizmente acham que o jejum é uma maneira que a gente se sacrifica a si mesmo, uma forma de penitência. Se eu me fazer de coitado, o Senhor vai me ouvir, eu vou me sacrificar. E eu queria ler esse versículo em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então os irmãos, porventura, não sabem, mas antigamente existiam sacrifícios. Então o profeta Samuel está dizendo aqui que para o Senhor a obediência é muito superior a qualquer sacrifício. E a funcionalidade do jejum não funciona dessa maneira. Deus não vai dar para nós porque a gente está se fazendo de coitado, porque Ele é santo. Eu não consigo comprar um ser santo, eu não consigo barganhar com esse ser, não ter moeda de troca nenhuma, porque lembra, nós não merecemos nada, é tudo por graça. Então nós precisamos entender a verdadeira funcionalidade do jejum, que funciona de forma prática nesse sentido. Nós tiramos do nosso corpo, do nosso ser, aquilo que a gente mais precisa, que é o alimento. É óbvio que a gente vai ficar, a nossa alma fica aflita, mas aí como a gente estabelece um propósito com o Senhor, que eu vou falar mais a pouco, então ela quieta e ela descansa no Senhor. E eu permito que assim a minha natureza pecaminosa seja enfraquecida para que o Espírito Santo tome conta do nosso ser. Então o jejum não é o meio pelo qual eu consigo algo do Senhor, mas o jejum é o meio pelo qual
eu consigo me alinhar à vontade de Deus, manifestar a sua vontade, alinhar a minha vontade à vontade dele. Olha só, nada a ver com o que a gente acha, né? Então, como é importante a gente se aprofundar e entender isso, porque Deus é santo, não se barganha, não se troca com o Senhor, aquele que é santo, não tem como comprar um ser que é separado do pecado. Bom, então desta forma, eu vou falar agora sobre a parte prática. É importante conversar com o Senhor, alinhar numa oração, numa conversa, quanto tempo vai ser, não comece com muito tempo, senão vocês vão passar mal, começa pouco tempo. E existem vários tipos de jejum, tá, meus queridos irmãos, mas eu vou orientar que se abstenham pelo menos dos alimentos. Tomem água, que é muito importante também, tomar água durante o processo de jejum, inclusive isso é bom para o nosso corpo. Então existe também o jejum absoluto, que é tirando a água também, mas eu não recomendo, a não ser que o senhor peça. Aconteceu comigo uma vez e é muito difícil, eu inclusive estava muito calor, mas geralmente o jejum é uma preparação para uma tentação que vai vir, e assim foi, meus irmãos. Eu devia de ter me preparado, eu estava sendo muito tentado e eu não consegui, porque eu não consegui jejuar e honrar isso, honrar ao Senhor. E aí eu acabei tomando água e no dia seguinte eu acabei discutindo com quem eu trabalhava no trabalho e aí eu pequei perante o Senhor. Então vocês vejam, meus irmãos, que eu acabei discutindo, levantando a voz. Aquele que deveria ser ferramenta do Senhor acabou falando besteira para um colega de trabalho. Então não é da vontade de Deus que a gente faça isso. Por isso que é importante o jejum para a preparação do nosso dia a dia. E é uma ferramenta, quando a gente está sendo muito tentado, com certeza nos auxilia a ser regenerado, a passar longe dessa tentação e ter forças através desse alinhamento, através do Espírito Santo, dizer não para nossas tentações. Então, de forma prática, converse com o Senhor. Algumas limitações, como eu falei, jejum somente na água, ou total, se pode tomar remédios, alguma coisa, uma vitamina, chupar bala por causa do mau hálito, entre outros. O alvo ou a causa do jejum é muito importante também. Às vezes o alvo para que a gente está jejuando é simplesmente para perguntar do Senhor o que Ele quer. O que Ele quer que eu faça do trabalho, se eu compro ou não alguma coisa, se é da vontade dEle, se eu não estou fazendo isso por causa daquele coração enganoso. Olha só, meus irmãos, é totalmente diferente. Eu não tô preocupado em se eu faço um negócio para eu ganhar mais dinheiro, mas eu estou preocupado em perguntar para o Senhor se aquilo vai glorificar, mesmo que eu ganhe mais dinheiro, se não for para glorificar o nome de Deus. Eu não quero isso, Senhor. Vocês vejam que como muda a pergunta e o propósito do jejum é se alinhar à vontade de Deus. E eu queria falar sobre uma parte que lá diz em Mateus capítulo 17, que essa espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. O que Jesus quer dizer com isso? Nós não podemos transformar a oração em algo místico ou o jejum em algo místico. A gente não pode mistificar o processo, a oração e o jejum. O que significa isso? É que através dessas ferramentas, não é que eu vou ter um poder, a oração tem um poder em si mesmo, não quer dizer que o jejum tem um poder em si mesmo, mas através da intimidade que a oração e o jejum nos traz, eu percebo a autoridade que Cristo me deu para expulsar o demônio, com a autoridade do Filho de Deus, do Cristo. Como eu falei anteriormente, o anjo caído, os demônios só vão ver Cristo, a autoridade dele, e não daquele irmão que fala. Isso é muito importante da gente lembrar. E aí, claro, deixando uma tarefa para os irmãos, comecem aos poucos a esse propósito, a fazer esse propósito com o Senhor, jejuar. E lembre-se que tudo que vocês fizerem, vocês têm que fazer para a honra e glória do Senhor. Então, se a gente está mais conectado à fonte da sabedoria, da bondade, da verdade, e é claro que eu vou fazer umas escolhas que glorifiquem a Deus. A verdade é que muitas vezes a gente se coloca em prova e não a prova vem até nós por causa da justiça de Deus. Então é muito importante estar alinhado e perguntar para o Senhor aonde Ele quer nos usar para a sua glória. Então esse é o objetivo. Então já comece. Não começa muito, como eu falei, muito tempo, senão vocês vão desmaiar, vão ficar com dor de cabeça, muita dor de cabeça, mas comece ali com 4 horas, para quem não consegue ficar tanto tempo assim, 6 horas, aí vai aos poucos expandindo, começa a conversar com o Senhor. É tão bom
que até inclusive eu estou precisando voltar a jejuar. Então é muito importante separar de tempos em tempos um jejum para o Senhor. Lembrando que assim a gente se alinha à vontade dele e a gente vai ser usado com certeza mais para a sua glória. Então eu gostaria aqui de fazer um resumo e considerações finais. Deus chama a todos a um nível de relacionamento. Isso não é para um grupo seleto, como eu disse anteriormente. Isso é para todo mundo. Deus quer nos chamar a um nível de intimidade como o de Abraão. Ele quer conversar conosco, porque através disso ele vai nos usar para a sua glória. Porque Deus procura tais verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. Então esse é o propósito de Deus. Disso os irmãos podem ter certeza, que não que ele precisa de nós, mas ele quer nos usar, porque ele decidiu que assim fosse, por causa também da sua perfeita justiça. Então, nós, no momento, meus irmãos, é claro que todo mundo começa a servir a Deus, não tem um que começa a servir a Deus por ele, mas a gente começa a servi-lo por as coisas que ele tem para dar para nós. Mas depois de conhecê-lo, utilizando essas 3 ferramentas, nós passamos a servi-lo por quem ele é. Então essa é a vontade. Quando ele pede para a gente ser perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está no céu, não que a gente vai conseguir ser perfeito quando a gente não vai errar, que a gente não vai pecar, não vai cair em tentação, como eu acabei de mencionar para os irmãos, como meu colega de trabalho. Mas a gente vai focar. O alvo sempre vai ser a vontade de Deus e vai ser a cruz do madeiro, através de Cristo. Eu quero me parecer mais com Jesus, de tal forma que quando eu andar por este mundo, as pessoas vão ver Cristo resplandecido em nós, e não simplesmente esse servo pecador. Lembrando que tudo aquilo que ele nos dá, nós devemos ter responsabilidade. E eu queria também falar alguma coisa que é importante, meus irmãos, que a gente possa ser governado pelo Espírito Santo, porque não existe coisa melhor do que servir a Deus do jeito que ele quer ser servido. É uma vida leve, porque o fardo dele é leve, o seu jugo é suave. Então essa é a vontade de Deus para a nossa vida, é que a gente tenha uma vida de liberdade para servir, e não uma falsa liberdade para a libertinagem. A gente não pode mais ser escravo dos nossos próprios desejos e também dos nossos ídolos. Nós devemos servir esse Deus, porque ele merece, porque ele já nos salvou e ele já deu tudo que a gente precisava. E é por isso que eu sirvo esse Deus, porque ele já me deu tudo que eu precisava. Agora, nessa sobrevida que ele me deu, agora como nova criatura, eu vou servi-lo como eu nunca servi em toda a minha vida. E essa deve ser a nossa oração. Essa deve ser o mover do nosso espírito nessa terra enquanto vivermos. Então, meus irmãos, eu vos saúdo com a santa paz de Deus e até o nosso próximo vídeo. Fique na paz.